Nutrição em Ação hoje vai falar sobre temperos. Estamos num país onde temos muitos temperos, muitas ervas. E você pensa que cozinhar é só colocar aquela comidinha no fogo, pegar os tabletinhos prontos e acrescentar na comida? Não, não, não. Hoje nós vamos mostrar para vocês essa grande variedade de temperos que existe no nosso país. E o mais interessante, uma comida saudável também é uma comida que tem um cheiro gostoso, um sabor gostoso, até porque essas misturas de temperos naturais aguçam o nosso paladar e faz com que a nossa alimentação não fique monótona, todo dia com aquele mesmo sabor. Então nós estamos aqui no Mercado Municipal de São Paulo, que tem, aqui a gente encontra bastante variedade de temperos e para facilitar mais ainda as preparações, eles são desidratados e isso facilita a gente poder armazenar. Vocês podem usar as ervas frescas também, só que elas estragam com mais facilidade. Então a gente pode usar esses temperos desidratados, colocar em potinhos, enfeitar nossa cozinha e deixar nossa comida saborosa e perfumada. Vamos ver esse tempero? Eu uso para temperar as carnes, o feijão, até o feijão, porque o louro, falam que o louro ele é mais digestivo. Isso. Então eu coloco o louro no feijão, nas carnes, eu uso bastante tempero. Qual mais o outro tempero que a senhora usa? Eu uso o manjericão, o alecrim, então eu uso nas carnes, o manjericão eu uso nas massas. O uso dessas ervas ajuda a gente a reduzir o consumo de sal, que hoje em dia o brasileiro utiliza mais do que o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Quando a gente mistura essas ervas em iguais partes junto com o sal, a gente dá sabor aos alimentos sem utilizar grande quantidade de sal. Isso ajuda a gente a prevenir as doenças cardiovasculares, a hipertensão, e isso é muito bom para a saúde. Se a folha de uma planta contém óleos com essências que podem ser utilizadas para adicionar sabor e aroma na comida, ela é chamada de erva. Devem existir provavelmente de 200 a 300 tipos de ervas culinárias cultivadas ao redor do mundo. Vamos falar das mais conhecidas? Cebolinha. Erva de talos finos e sabor delicado, semelhante ao da cebola. Geralmente é comprada fresca, ainda que seja possível encontrá-la seca. Os talos cortados ou inteiros podem ser usados como ingrediente para temperar ou decorar pratos. É recomendável adicioná-la ao prato um pouco antes dele ser servido, porque seu sabor diminui depois de cozido. A forma de uso pode ser fresco, picado, seco e congelado. Fica bom com ovos, saladas, cream cheese, sopas e molhos. Hortelã ou menta. Erva cujas folhas são de um verde intenso, forte aroma e sabor mentolado e refrescante. Existem muitas variedades de menta, sendo as folhas de hortelã as mais conhecidas. A menta pode ser comprada fresca ou seca. Na cozinha, suas folhas podem ser usadas inteiras para enfeitar pratos ou podem ser cortadas e usadas como ingrediente para temperar carnes. Fica bom também como chá, sopas, saladas, molhos, carnes, peixes, frangos, pratos doces, doces cobertos de chocolate e sobremesas baseadas em limão. Tomilho, erva muito cheirosa, com folhas muito pequenas da família das labiadas. Pode ser comprada fresca ou seca. As folhas de tomilho perdem o aroma quando cozida. As folhas inteiras do tomilho são usadas na preparação de alguns pratos e recomenda-se retirá-los antes da apresentação do prato. Praticamente qualquer prato cozido lentamente
Fica bom com tomilho, especialmente em ensopados, sopas, vegetais assados, molhos de tomate, frango, carne assada, pães e molhos. Alecrim. Erva de um verde intenso, folhas espinhosas e sabor forte. É aromática e suas flores têm propriedades estimulantes. Podem ser encontradas frescas ou desidratadas. O alecrim concentra mais o seu sabor quando não está fresco. Nesse caso, é recomendado usar em uma quantidade menor. Tanto o ramo quanto as suas folhas longas podem ser adicionadas às comidas. Sempre devem ser retiradas do prato antes de ser servido. O alecrim também pode combater o vírus da gripe. E fica bom com carnes, frango, molhos de tomate, pães, vegetais, pizzas e batatas. O orégano é uma planta aromática de folhas pequenas e aromas bem acentuados. É muito usado na cozinha grega e no sul da Itália. E ele pode ser comprado fresco ou seco. O orégano em pó é muito usado como ingrediente de molhos condimentados para saladas e também de molhos vermelhos ou refogados para massas. E ele fica bom em saladas com vinagre e azeite, pratos italianos e gregos, frango, frutos do mar, sopas, pastas, carnes grelhadas e molhos de tomate. Manjericão, erva de folhas verdes e brilhantes. O manjericão é um dos ingredientes básicos da cozinha italiana, essencial para o preparo do molho pesto. Pode ser comprado fresco ou seco. Suas folhas podem ser usadas inteiras ou picadas para temperar um prato ou simplesmente para decorá-lo. E pode ser usado fresco e seco. Fica bom com tomate, molhos de macarrão, peixes, cogumelos, sopas, caldos, frango, ovos, arroz e misturado com outras ervas. Estragão, erva aromática de sabor e aroma muito fortes. Pode ser comprado fresco ou seco. O estragão seco concentra muito mais o seu aroma e sabor. Nesse caso, deve ser usado em quantidades menores do que quando fresco. Somente as folhas são usadas. Ele fica muito bom com molhos franceses clássicos, omeletes, cogumelos, frango, molhos de mostarda e molhos para salada. Sálvia, planta de folhas compridas, verdes acinzentado, de aroma seco e sabor intenso. Tradicionalmente tem sido usada para aromatizar azeites de cozinha. Pode ser encontrada fresca ou seca. As folhas inteiras ou cortadas são usadas como ingredientes. Quando cozidas, seu sabor muda. Sempre retire as folhas de sálvia antes de servir o prato. Fica bom com carnes, especialmente de porco, de pato, salsichas, risoto, anchova, molhos de tomate, saladas, pepinos e queijos. Salsa ou salsinha, planta cujas folhas são muito usadas na culinária em geral. No preparo de alimentos, 2 tipos de salsinha são usados: a salsinha italiana, de folhas crespas, e a salsinha de folhas lisas e de um verde intenso. Ambas têm um aroma forte e geralmente são usadas frescas, ainda que possam ser encontradas desidratadas. Fica bom com omeletes, saladas, vegetais, sopa, ovos, molhos, arroz, pasta, peixe, frangos e carnes. Louro, erva de folhas brilhantes e uma tonalidade verde escuro pálido. As folhas são muito usadas para marinar alimentos. Geralmente as folhas são compradas secas, ainda que possam ser encontradas frescas. Quando cozido, o aroma do louro fica muito acentuado e dá mais sabor aos alimentos. Fica muito bom em sopas, carnes, frango, molhos de pasta, peixes e principalmente o feijão. Você pode consumir essas ervas todas já desidratadas, secas. É fácil de encontrar no mercado, mas se você tem um pedacinho de terra no seu quintal
ou uma varanda no apartamento, que tal cultivar suas próprias ervas e usá-las fresquinhas? No próximo bloco, você vai aprender como se faz uma horta em casa. Fazer uma horta caseira pode ser um hobby, um momento de lazer para desestressar, uma brincadeira com as crianças e se alimentar com o que você plantou. Você pode fazer com que sua alimentação fique muito mais saudável e você viva com muito mais qualidade. Vamos aprender com a Sucena a fazer uma horta em casa. Olá, estamos aqui de novo no Parque Ibirapuera e uma das melhores coisas que a gente pode ter é uma horta caseira, né? E a gente não precisa ter um espaço enorme. Às vezes, num cantinho, você pode preparar um canteiro e plantar alface, cenoura, abobrinha. E comer essas hortaliças é muito bom, porque você sabe exatamente o que você está comendo, sem agrotóxicos, sem um monte de química. E é super fácil. Quando você compra as sementes, né? Então aqui a gente tem semente de alface, cenoura e abóbora. É legal você dar uma olhada atrás para ver como é o tipo de plantio. A alface, por exemplo, a gente precisa passar por uma sementeira. Já a cenoura, a gente vai direto no nosso canteiro, prepara, faz as linhas e vai jogando as sementes. No caso da abóbora, a gente faz pequenas covas e coloca uma semente em cada cova. Vamos lá, a sementeira. Podemos usar uma caixa dessas de feira mesmo, que tem a venda de uvas, e colocar jornal para cobrir essas saídas, né? Para a terra não sair por todos os lados. Nesse caso aqui, a gente não precisa fazer a drenagem. A drenagem é a liberação da água. Por quê? Porque o substrato ele já foi bem preparado e já tem bastante areia. Então, eu vou jogar o substrato. Okay. Espalhar na caixa. Fazer algumas linhas. Pode ser com o dedo, pode ser com uma régua para ficar mais certinho, né? E aí a gente vai jogar as sementes. Essas sementes, elas são preparadas para não ter problemas com fungos. Então eles usam um produto aqui que não é legal a gente pegar na semente. Então a gente vai jogando com o próprio pacotinho. Jogou nas linhas, e em cima dessas linhas a gente vai jogar um pouco de areia com a própria mão, cobrindo a linha. Por quê? Porque o que sair fora dessa linha, a gente já sabe que não são as nossas sementes. Agora a gente tem que molhar, deixar num local protegido, que receba bastante claridade. Em poucas semanas elas começam a aparecer, né? E depois a gente, com uma pazinha, a gente tira daqui e leva para o canteiro. Fácil, né? Lembrando que não pode faltar água, né? Quando a gente pensa assim, quantas vezes eu tenho que colocar água? Praticamente todos os dias. O ideal é sempre colocar a mão na terra. Coloca o dedo na terra, se tiver seco, precisa molhar. Se tiver úmido, não precisa. Mas nessa fase, você praticamente vai ter que molhar todos os dias. De preferência, nas horas mais fresquinhas do dia, ou seja, de manhã cedinho ou no final da tarde. De preferência, de manhã. Dependendo do que você plantou, em 2, 3 meses você já tem um monte de hortaliças. Se for o caso de rabanete, rúcula, então em um pouquinho mais de um mês já está pronto para fazer a sua salada. Boa sorte!